eu vou fazer um breve resumo da minha vida, da minha formação, só para vocês me conhecerem um pouco melhor. Meu nome é Robson Paniago, eu nasci em Jataí, Goiás. Eu me graduei em administração na Universidade de São Marcos, de São Paulo. Fiz pós-graduação, uma especialização em marketing na SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Fiz também um mestrado na PUC de São Paulo. E, por fim, um doutorado em Ciências Empresariais em Buenos Aires, na Argentina. Aliás, sobre esse doutorado, eu tentei revalidá-lo na UNB, na Federal do Rio de Janeiro, na Federal Fluminense. Fiquei sabendo que a Federal Fluminense revalidou 4 professores deles e meu doutorado nunca foi revalidado aqui no Brasil. Isso é uma coisa triste, porque é um brasileiro que luta pelo seu país, que faz um livro TGA Made Brasil. Quando eu fiz meu doutorado, o Antônio Carlos Magalhães era presidente do Senado e ele falou que todos os cursos de pós-graduação a nível do Mercosul seriam automaticamente revalidados. Como aqui ninguém respeita a lei, não respeita nada, isso não está valendo. Não é à toa que eu acho que precisa de ter uma mudança muito forte no MEC, nesse Ministério de Educação e Cultura, que para mim são uns velhacos e ficam promovendo coisas que não agregam nada ao país. Nós vamos agora terminar, e além dessa experiência acadêmica, eu trabalhei na Brasif Duty Free Shop, foi meu primeiro emprego. Na verdade, eu morava em Belo Horizonte com meu tio Eucler, e aí eu percebi que o Brasil estava em crise e eu queria trabalhar para começar a me sustentar e não tinha empregos em Belo Horizonte. Eu achei uma vaga no Free Shop que ia nascer e foi muito legal, e nesse Free Shop eu trabalhei. E depois dessa experiência eu trabalhei na Martinelli DTVM, distribuidora de títulos e valores mobiliários, mas a Martinelli DTVM foi uma empresa adquirida, acho que pelo Itaú, então não existe mais essa distribuidora de títulos e valores, mas foi uma experiência fascinante. Eu até continuei e hoje eu sou um investidor no mercado financeiro. Depois da Martinelli eu fui trabalhar na Siemens SA, uma multinacional alemã. Essa multinacional alemã me causou uma experiência fascinante na área empresarial. E da Siemens, eu me lembro que eu estava terminando o meu mestrado, eu fui convidado por um diretor financeiro de uma outra multinacional, Glockner Holstein Zeitz, a trabalhar nessa outra multinacional. Então os bons empregos não saem nos jornais. Eu fui passar por essa experiência, foi uma experiência fascinante, outra multinacional, e depois eu resolvi migrar para a área acadêmica. Em migrando para a área acadêmica eu percebi que eu poderia unir as duas coisas, o conhecimento prático com o conhecimento teórico. Hoje eu sou consultor da Trix Consulting, uma consultoria de Curitiba, uma boutique de consultoria. A Trix Consulting tem escritórios em São Paulo, Rio e Buenos Aires, e eu sou o diretor de expansão São Paulo. Também, além de ser diretor de expansão da Trix Consulting, eu sou diretor, presidente e fundador do IBCA, Instituto Brasileiro Clube dos Administradores, que vai ter produtos digitais para o mundo inteiro. Além disso, eu também sou líder de expansão da Kalahari Global, que é uma empresa de dermocosméticos, que também vai atuar no mundo, começa agora em julho nos Estados Unidos, e o maior clube de viagens do mundo, a World Venture. Bom, com toda essa experiência, com todos os livros que eu já publiquei e os próximos que eu já comentei em outros vídeos, eu gostaria de dizer para vocês que nós vamos terminar com a minha visão de mundo da administração, que eu acredito muito. A minha dissertação de mestrado foi administração participativa, uma questão de método, eu analisei 4 empresas, e a minha tese de doutorado foi marketing participativo. Então, a administração participativa sempre esteve presente na minha vida. Eu acredito muito no participacionismo. Eu acho que isso aí é um modelo interessante. Eu acho que o capitalismo não é a ponta final dos sistemas. O capitalismo sozinho não consegue, ele é muito ganancioso. Eu acho que a gente precisa desenvolver uma nova visão, uma nova vertente. E é por isso que a administração participativa ela lida com a ideologia, com as relações de poder. Ideologia, como dizia o cantor Cazuza, eu quero uma para viver. Todo mundo tem a sua ideologia, a sua maneira de enxergar o mundo. Eu também tenho a minha maneira. Não acho que eu sou melhor nem pior do que ninguém. É a minha maneira de enxergar, das coisas que eu aprendo, das coisas que eu adquiro, que eu apreendo, né? Aprendo e apreendo. E nesse sentido é muito importante a gente entender a cultura da empresa.
Cada empresa tem uma cultura que com certeza é a cara do seu fundador, a cara daquelas pessoas da família que tomam conta do negócio. Então, quando a gente fala de cultura, a gente também tem que falar de liderança. A liderança participativa ela é fundamental, aonde todos têm poder de decisão, aonde todos vão lutar pelos espaços dentro da organização para que todos possam crescer. Se a empresa cresce mais, eu cresço, não só de maneira de reconhecimento, como também financeiramente, pecuniariamente, porque, como já dizia o grande filósofo e economista Milton Friedman, a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Quando a gente então fala de cultura e liderança, a gente não pode esquecer também dos mitos e símbolos, né? Eu estou com um símbolo aqui na minha roupa e que mostra a administração de maneira muito interessante. E quando a gente fala de mitos, por exemplo, um mito brasileiro que eu admiro, que eu gosto pra caramba, é o Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um grande ídolo do Brasil, por quê? Porque ele foi embora sozinho, dirigindo carros, foi galgando posições e ele no braço ele ganhava a corrida e ele era um grande lutador, um grande brasileiro, e o brasileiro se identificou principalmente pela morte dele, muito repentina, num acidente. Então até hoje você vê que existe o Instituto Ayrton Senna, parabéns à família que manteve esse mito vivo, né? Que simboliza e mostra para as crianças que se a gente souber, a gente pode crescer junto, pode fazer a coisa acontecer. E dos símbolos também, que são importantes, quer dizer, e símbolos. IBCA, o que é IBCA? É nada, mas se as pessoas começarem a reconhecer e entender o IBCA, Instituto Brasileiro, Clube dos Administradores, e ver as notícias, os conteúdos, etc., ele vai acabar reconhecendo esse símbolo. Para isso, hoje no Brasil, nós temos muitas pessoas que acreditam muito em PNL, Programação Neurolinguística. Eu acho isso meio perigoso, né? Eu sou muito mais a vertente de Habermas, um grande filósofo alemão, de raciocínio crítico. Não que eu desacredite dessas pessoas aí que ficam procurando autoajuda, mas na verdade eu desacredito mesmo. Eu acho que o caminho não é a autoajuda. O caminho é você lutar para você chegar onde você quer, com muita luta, com muita galhardia. Não tem nada gratuito, ninguém vai te entregar nada gratuito. Eu acho que quando a PNL chega e fala, ai, que pise nas nuvens, e começa com esse lororó, mimimi, não é por aí o caminho, administrador. O caminho é muita labuta, muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. Eu não sou doutorzinho, não, eu sou doutor porque eu tenho um diploma, eu defendi uma tese em Buenos Aires, tirei 9 em 10, e isso significa muito trabalho, muito suor. Por isso, nós administradores precisamos de utilizar muito da intuição. A intuição, eu falei que ela é mais feminina, as mulheres têm muita facilidade de serem intuitivas, por isso que elas estão galgando posições nas organizações. Então, homens, não é que você tem que usar brinco, como eu uso, mas não é que você tem que ser afeminado. Intuição significa que você tem que usar o outro lado cerebral, né? O lado direito do seu cérebro para desenvolver uma série de coisas que é a criatividade, que é o lado mais lúdico da vida. Nesse sentido, nós precisamos, para terminar a minha fala, aprender desaprendendo. Aprender por quê? Porque quanto mais eu aprendo, mais eu sei que eu menos sei. E quanto mais eu sei que eu menos sei, eu preciso de aprender coisas novas. Esse é o grande elan da vida. A gente nunca pode parar de estudar, como já dizia Peter Drucker lá fora. A gente tem que continuar estudando, somos eternos aprendizes. E eu quero dizer para vocês que eu sou que nem um filósofo, só sei que nada sei. Porque quanto mais eu aprendo, mais eu preciso desaprender.